Foi. Boa noite. Então, nossa comunidade em Sabaúna hoje vai refletir sobre os textos do quarto domingo da Quaresma. E a primeira leitura nos traz o segundo livro das Crônicas. Aqui vale a pena, é importante a gente dar uma olhadinha no pano de fundo desse momento, né? O livro de Crônicas foi escrito entre o terceiro e o quarto séculos antes da nossa era. Ele tem uma influência forte do livro dos Reis e um pouco também de 1º e 2º de Samuel. E originalmente esse livro, o segundo, fazia um único livro com o primeiro, né? Na sua origem. Depois ele foi dividido. E o primeiro livro das Crônicas nos conta até a subida ao poder de Salomão, e o segundo conta a partir de Salomão até o final do exílio da Babilônia. E é exatamente o nosso texto de hoje. Interessante que as escrituras sempre colocam uma ideia teológica de acontecimentos reais, né? Houve, sem dúvida, uma questão política de Israel que foi infiel ao imperador, ao império. O rei Sedecias não cumpriu aquilo que havia se comprometido com o império da Babilônia, Nabucodonosor, e apesar de ter sido avisado inúmeras vezes pelos profetas, ele continuou na sua postura, e a consequência está no texto de hoje. Então vamos lá. Claro que a gente vai ver aqui uma narrativa de algo que aconteceu talvez 100, 200 anos antes do texto ser escrito, né? E aí, conforme a gente vai chegando, vamos comentar. Então o texto diz: naqueles dias, todos os chefes dos sacerdotes e o povo multiplicaram suas infidelidades, imitando as práticas abomináveis das nações pagãs, e profanaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Vejam, nós vamos ver no texto todo uma preocupação muito grande com o templo, né? O cronista desse livro, ele bate forte nessa questão, a questão do templo. Ora, o Senhor Deus e seus pais dirigia-lhes frequentemente a palavra por meio de seus mensageiros, os profetas. Aqui a gente encontra Jeremias, Isaías, sobretudo o primeiro Isaías, também Ezequiel, que foram firmes nessa questão. Admoestando-os com solicitude todos os dias, porque tinham compaixão do seu povo e da sua própria casa. Interessante esse termo compaixão, a gente já comentou isso, né? Compaixão em hebraico é rechem. Rechem é útero. E interessante porque é um das palavras, dos termos que são diretamente associadas ao sentimento de Deus, né? Deus que se consome pelo seu povo na sua intimidade, né? No seu útero. Por isso a compaixão. Mas eles zombavam dos enviados de Deus, desprezavam as suas palavras, até que o furor do Senhor se levantou contra seu povo e não houve mais remédio. A gente percebe aqui uma hipérbole, né? Um certo exagero, porque obviamente Deus não... será que Deus fica enfurecido até não ter mais remédio? Os inimigos incendiaram a casa de Deus e deitaram abaixo os muros de Jerusalém. Atearam fogo a todas as construções fortificadas e destruíram tudo o que havia de precioso. Vejam, é exatamente a destruição, né, do rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que invade, destrói, queima Jerusalém, queima o templo, né? Aqui inclusive se fala muito da arca, né? A arca provavelmente estava no Santo dos Santos ou foi queimada, né, pelos caldeus, pelos babilônios, ou foi levada para a Babilônia, né? O que é muito mais provável, porque a gente vê a descrição de como foi construída a arca, né? Deveria ser
maravilhosa, muito bela e de muito valor, né? Então provavelmente Nabucodonosor deve ter levado, além do povo, aqueles que sobreviveram à espada, também a arca. Apesar que a gente encontra em Jeremias, lá no capítulo 3, a gente encontra Jeremias dizendo que ele escondeu a arca, né? Jeremias escondeu, guardou a arca, né? Mas é muito provável que isso não tenha acontecido. Então Nabucodonosor levou cativos para a Babilônia todos os que escaparam à espada, e eles tornaram-se escravos do rei e de seus filhos, até que o império passou para o rei dos persas. Então veja, aqui já havia a narrativa da interferência de Ciro, o rei da Pérsia, né? O maior império da história, certamente, né? E Ciro derrota Nabucodonosor, derrota a Babilônia, e o texto já nos fala isso, né? O império passou para o rei dos persas. Assim se cumpriu a palavra do Senhor pronunciada pela boca de Jeremias. Até que a terra tenha desfrutado de seus sábados, ela repousará durante todos os dias da desolação, até que se completem 70 anos. Aqui provavelmente Jeremias faz uma referência à primeira incursão de Nabucodonosor a Jerusalém, ao templo de Jerusalém, em 610 antes da nossa era. Daí, por isso, 70 anos, né, até o fim do exílio da Babilônia. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pronunciada pela boca de Jeremias, o Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a seguinte proclamação: assim fala Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra e encarregou-me de lhe construir um templo em Jerusalém, que está no país de Judá. Vejam aí novamente a preocupação com o templo. Quem dentre vós todos pertence ao seu povo? Que o Senhor, seu Deus, esteja com ele e que se ponha a caminho. Vejam que a gente encontra lá em Isaías, no capítulo 55, um comentário muito interessante, que fala que Ciro, o rei da Pérsia, foi motivado sobretudo pelo Espírito de Deus. Ou seja, aquilo que, essa é a leitura teológica, né? Aquilo que aconteceu de fato, esse é um fato real na história, né? Nabucodonosor destruindo Jerusalém, o rei da Babilônia, a Babilônia levando o povo hebreu exilado. Esse foi o primeiro grande exílio, né? E o que acontece? Esse povo tem essa história narrada por Isaías como se fosse a intenção de Deus ter tocado o coração de Ciro. Interessante também que esses últimos versículos do nosso texto do livro de Crônicas são exatamente os primeiros versículos do livro de Esdras. A gente encontra exatamente esses versículos no primeiro capítulo do livro de Esdras, que é a sequência ao livro de Crônicas, e inclusive se deduz que o autor é o mesmo, um levita, um judeu levita, que escreveu ambos os livros. Então é interessante, né? A gente vê fatos históricos, políticos, e obviamente, se a gente for perguntar para os babilônios, eles não estão querendo saber, Nabucodonosor não queria saber da fidelidade ou não ao Deus de Israel. Essa é uma leitura teológica, né? O que os babilônios queriam saber é da fidelidade ao império. Então, aquilo que aconteceu politicamente, de fato, na história e na vida do povo de Deus, o teólogo diz, foi assim porque essa é a leitura teológica da ação de Deus na história do povo. Interessante, né? Aí a gente tem o Salmo, que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos chorando, com saudade de Sião, Jerusalém, né? Nos salgueiros por ali penduramos nossas harpas, pois foi lá que os opressores nos pediram nossos cânticos.
Nossos guardas exigiam alegrias na tristeza. Cantai hoje para nós algum canto de Sião. Vejam só, imaginem, né? Esse é um canto do exílio, é um salmo do exílio. Imaginem a situação do povo, né? Exilados, tendo que atender aos seus algozes aquilo que eles estavam pedindo. Canta para a gente um canto de Sião, né? Imaginem isso na história e na vida desse povo. Isso faz eco exatamente com a primeira leitura, né? Que conta o exílio da Babilônia. Segunda leitura da carta de São Paulo aos Efésios. São Paulo escreve aos Efésios, aqui é uma certa interessante, porque essa carta aos Efésios ela tem um perfil muito ligado à carta aos Colossenses. E ambas essas cartas há duas versões interessantes. Uma que diz que foi exatamente São Paulo, com certeza, quem escreveu. Mas tudo indica que não tenha sido São Paulo pessoalmente. Muito provavelmente um discípulo de São Paulo, né? Provavelmente ali ao redor do ano 60, né? Mas de qualquer maneira, o que é mais importante aqui é a mensagem maravilhosa de que a salvação não é apenas para os judeus, mas é também a salvação que vem através da fé no Cristo morto e ressuscitado, né? Vejam uma carta escrita ali pelo ano 60, portanto, provavelmente 20, 25 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, né? Que nos mostra o Cristo morto e ressuscitado como alternativa de salvação, não apenas para os judeus, mas também para os gentios. E aí ele diz: irmãos, Deus é rico em misericórdia. Vejam aí, misericórdia novamente, sinônimo também de compaixão que a gente dizia anteriormente. Por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos por causa de nossas faltas, Ele nos deu a vida com Cristo. É por graça que vós sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos céus em virtude da nossa união com Jesus Cristo. Vejam os verbos no passado, né? Nos ressuscitou. Assim, pela bondade que nos demonstrou em Jesus Cristo, Deus quis mostrar, através dos séculos futuros, a incomparável riqueza da sua graça. Essa tecla está sempre batida aí. É graça de Deus, né? A fé é dom e é através dela que vem a salvação. Com efeito, é pela graça que sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, vejam. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, pois é Ele quem nos fez. Nós fomos criados em Jesus Cristo para as obras boas, que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos, né? Então veja, Deus preparou de antemão as obras boas em Cristo, a partir da fé no Cristo, como graça, como dom, né? Essa é a mensagem de salvação para judeus e gentios. E o Evangelho, né? O Evangelho de São João, capítulo 3. A gente lembra a sequência do Evangelho do domingo passado. Vocês lembram? Né? Então, São João, lembrando mais uma vez, João é o Evangelho mais recente dos 4 Evangelhos, né? Provavelmente terminou-se de escrever entre o ano 80 e 90 da nossa era. E isso é importante também, muito importante para nós, né? Porque é um texto que nos é apresentado a partir de São João ou da comunidade de São João, que foi escrito após a destruição do Templo de Jerusalém, né? A guerra entre os judeus e romanos entre 66 e 70, né, no primeiro momento, quando houve a destruição do templo. Então, é uma reflexão que vem posterior a esse fato importante, né, a segunda grande diáspora, né? A gente diz que a primeira grande diáspora foi o exílio da Babilônia, a segunda grande diáspora
dos judeus foi após a destruição de Jerusalém. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Veja que coisa linda. Essa história da serpente levantada no deserto a gente encontra lá no livro dos Números, no Pentateuco, né? Os primeiros, a Torá, os primeiros 5 livros das Escrituras. No capítulo 21, a partir do versículo 4, que é aquela história que o povo começa a reclamar com Moisés. Então vejam, a imagem da crise, né? O deserto é crise. Então, não tem comida, não tem água, está cheio de escorpião, está cheio de serpente, e o povo reclama com Moisés. Foi para isso que você tirou a gente do Egito? Para a gente morrer de fome aqui, para ser mordido por escorpiões, morrer de sede, ser mordido pelas cobras, né? E reclamaram com Moisés. E aí veja, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente. Por quê? Porque vocês lembram que Moisés vai falar com Deus, e Deus diz para Moisés: levanta uma serpente numa haste, e todo aquele que olhar para a serpente será salvo. Interessante isso, muito interessante. Em algumas Bíblias a gente lê a serpente erguida numa haste. Uma tradução, e a 70, né, a tradução da 70 do grego, do hebraico para o grego, traz exatamente bandeira, estandarte, né? Ergue como uma bandeira, como um sinal, a moda de sinal. Então, por que o povo, depois de ter dito para Moisés: nós erramos, perdoa a gente? Por quê? Porque vieram serpentes abrasadoras que começaram a picar os hebreus, e os hebreus morriam. E eles reconheceram que tinham pisado na bola e foram pedir para Moisés fazer essa interferência com Deus. E aí é que o Senhor Deus pede para ele erguer essa bandeira, essa haste, e isso era um sinal para que, quando eles olhassem para a serpente erguida no deserto, eles se lembrassem da aliança, se lembrassem daquilo que Moisés representava. E Moisés representava justamente aquela aliança que os libertou do Egito, que os levou para a terra onde corre leite e mel, né? E é essa a ideia. Quando eles perceberam que tinham errado, perceberam o pecado, eles olhavam para a serpente e eram salvos, mesmo que se fossem picados pela serpente. E São João coloca isso no texto e diz que, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna, sejam salvos, né? E aí é que está essa relação super importante. Vejam que serpente, ela tem um duplo sentido nas Escrituras, né? E na história da antropologia humana, né? sem dúvida. A serpente é sinal de perigo, do mal, da morte, porque ela te pica e você morre, mas ela é também, a gente pode lembrar da serpente como o símbolo da medicina, né? Vocês lembram? A serpente enrolada numa haste é o símbolo da medicina. E a gente, às vezes, quando vê couro de cobra, né? Nós que somos mais próximos ao mato, aos sítios, a gente vê o couro de cobra e muitas vezes imagina que a cobra morreu. Não, né? Aquele couro, ele é fixo, ele não se expande, e a cobra cresce, significa ela está viva em algum lugar. Então a gente vê aquele couro e a imagem é também uma imagem de vida, de que não parou ali, né? Então a gente encontra essas duas imagens que no fundo mostra aquela crise que aconteceu no deserto, né? Aquela crise existencial, crise de fé, e no momento em que São João está escrevendo esse evangelho, também havia um império que pesava sobre os hebreus, sobre os judeus. Também havia um monarca
né, Herodes, que pesava contra os judeus. E essa era a situação, né? Aquela sensação de abandono. E aí São João nos diz, não. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja erguido no madeiro, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Essa é um dos ícones do Evangelho de São João, né? Deus não mandou o seu Filho para julgar o mundo, para condenar o mundo. Pelo contrário, Jesus veio para nos salvar, né? Para que o mundo seja salvo por ele. E a gente encontra essa verdade a partir da fé no Cristo morto e ressuscitado. Se a gente olhar para a cruz e lembrar que ele foi erguido no madeiro como um sinal de salvação, a moda de sinal, para que a gente se lembre do que ele representa, o que fez Jesus. Nele se cumprem as Escrituras. Ele nos ensinou como é que a gente tem que se relacionar, como é que a gente precisa viver, como é que a gente ama. Ele deu o testemunho do amor, né? Ele deu a vida para que a gente fosse salvo. E é isso que a gente deve se lembrar quando a gente olhar o Cristo erguido no madeiro. Não parou ali. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Aqui o evangelista puxando a brasa para a sardinha do cristianismo, né? O cristianismo como única alternativa de salvação. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Vejam, lá no primeiro capítulo do livro do Gênesis, versículo 3, Deus diz: haja luz, Deus faz a luz. A palavra de Deus cria a luz, a palavra criadora. E essa luz, interessante que a tradição rabínica vê nessa luz a atitude dos justos, né? A atitude daqueles que vivem a palavra, a justiça e o direito. E nós, cristãos, olhamos para aquele texto e nos lembramos que essa luz é Jesus. Essa luz é Jesus Cristo. E a gente encontra essa luz naquilo que ele é, naquilo que ele significa, naquilo que ele fez, naquilo que ele nos ensinou. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Mas quem age conforme a verdade, vejam, não se trata apenas de falar a verdade, mas o cristianismo, o Cristo morto e ressuscitado, a luz que vem daquele que foi erguido no madeiro, nos lembra a morte e a ressurreição. Não se trata apenas de falar a verdade, mas de viver a verdade, de agir como a verdade. Essas são as mensagens que os textos desse final de semana nos propõem. E a gente vai refletir em comunidade agora.